Maior prazer estar com vocês aí. Mais uma quinta-feira, né? Nossa live maravilhosa, sensacional aí, que toda quinta-feira com bom conteúdo, né? A gente sempre busca um bom conteúdo aí. Eu convidei meu amigo aí, especialista aí em economia, cabo da Polícia Militar, né? Muito inteligente. Bruno Mota, meu parceiro. Reinaldo Oliveira, Nath, quero ganhar. Vambora, Nath. Bruno Mota, meu parceiro, tamo junto. 99 Ítalo. Beleza aí, Ítalo? Cláudio Ferreira, Milena Inácio, Pierre treinador. Fala, meu parceiro Pierre. O Wallace tá ferrado até hoje, cara de você, hein, Pierre? Aline Morali, tudo bom? Reinaldo Silva, tamo junto. Thiago Sena, beleza? Denis Micena, tamo junto. Muito bom, Meire. Michele Quinan, tudo bom, Michele? Mônica Tavares, Gleice Chaves, a galera boa entrando aí, ó. Felipe Brito, olha o Mota aí, show de bola. Stephanie Coelho, minha filhota. Tudo bom, Teca? Um beijão, Brenda, quero ganhar essa caneca, vamos com tudo. Então, pessoal, hoje o nosso convidado aí é o Cabo Dejaí, o especulador, né? Tem um grande canal aí de economia no YouTube, um cara que já tem quase 10 anos no mercado financeiro, né? Muito inteligente, sabe conduzir, né? De maneira muito inteligente aí a área da economia, onde vai passar um pouco de conhecimento pra gente. Já vou convidar ele, esperar a galera entrar aí, já estamos com 60 pessoas aí. Police Muscle, tudo bom, minha amiga? Vini Machado, Ropê, K14, Diogo Merlin, tudo bom, Diogo? Gabriel, Papo dos Melhores, Mônica Tavares, vamos com tudo. Força e honra. Maicon Ferreira, Rebeca Loy, tudo bom, Rebeca? Patrick, Ropê, Patrick RD, vamos com tudo. Show de bola. Gavino Tereza Gavino, tudo bom? Bru e Fabi. Muito bom. Mendes, fala Sargento Ropê, fala irmão, tamo junto. Tayane Guima, show de bola. Thaís 762 entrou, tudo bom, Thaís? Boa noite, tamo junto. Diego Sullivan 2, Ropê. Instituto Tatiana Sena, muito bom, Tati. Silvana, tudo bom? Wesley 021, Lúcia Brant, tudo bom, Lúcia? Tati Kim, minha amiga, tudo bom, Tati? Rebeca Loy, vamos com tudo. Vou convidar então, pessoal, o nosso amigo aí hoje, né? Nosso convidado especial, ilustríssimo, Cabo Dejaí, o especulador, que vai passar um pouco de conhecimento pra gente sobre economia, né? Economia nos nossos bairros, como é que tá funcionando o mercado financeiro, sobre a política. E vamos com tudo. Karine Ornella, tudo bom, Karine? Minha amiga Valéria, tamo junto. Juliana Rodrigues 2, força e honra. Carlos RJ, Josi Ribeiro, vamos com tudo. Vou convidar agora aí, pessoal, o meu amigo aí, tá? O nosso amigo, para ele se apresentar aí, a gente começar a nossa live aí. Vamos com tudo, força e honra. Um prazer imenso estar com vocês aí hoje, novamente, tá bom? Cadê você, meu amigo Dejaí? Vamos com tudo. Rafael Silva. Fala, meu amigo Dejaí, meu parceiro. Tudo bom? Fala, Martins. Beleza? Irmão, só tá um Satisfação. pouco escuro. Vê se vai melhorar um pouco da tua iluminação aí, que tá um pouco escuro, tá? Tá, eu vou providenciar aqui. Vamos aí. Daniele Mas Silva, enquanto... força e honra sempre. Luan Pena, meu parceiro. Roper, cheguei. Hélio Souza, força e honra. Rafael Fortunato. Dejaí, descolado. Dejaí, o especulador. Meu parceiro, meu amigo, irmão, maior honra ter você aqui na minha live, tá? Você é um convidado de honra, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, você é um cara, além de ser um cabo da Polícia Militar, isso aqui é para mostrar para todo mundo também que a polícia, né, não vive só de prisões, de troca de tiro, né, fazendo aquele serviço árduo. O policial também, ele estuda, ele procura ser entendido e eu tenho você como exemplo, tá, cara? Eu tenho você como exemplo, porque você é um cara que busca sempre o conhecimento, tá sempre antenado, né? Um cara que domina muito bem o mercado financeiro e ninguém melhor para falar sobre economia nesse momento de crise aí, de pandemia, você. Beleza? Regiane Zinato, nossa amiga. Valeu, meu camarada. Se apresenta pra galera aí. Vamos lá, Darlan. Beleza. Então, pessoal, a satisfação enorme aí tá podendo compartilhar um pouco de conhecimento, né, com os amigos aí do nosso lendário aí, lenda viva, Sargento Martins, né, meu grande amigo. E eu fico assim, muito satisfeito de poder estar ajudando a trazer esse conhecimento para a sociedade em geral, né? O sargento que já vem aí trazendo diversas pessoas no decorrer dos últimos meses aí para poder estar passando informações nesse período de pandemia, qual nós estamos
enfrentando, né? E hoje, né, coube a mim estar aqui trazendo um pouco mais dos assuntos relacionados ao cenário econômico, né? Tendo em vista que eu já atuo aí no mercado financeiro há 9 anos, né? Bem antes de entrar para a Polícia Militar, e tenho uma vivência diária, né, com o cenário econômico, com tudo que a gente tem enfrentado, porque muitas das vezes a sociedade ela acaba se atendo àquilo que nós enfrentamos ali no cotidiano diário ali da nossa realidade. E não nos atentamos que a nossa realidade ela é impactada diretamente pela economia, né? Que é o que o presidente tem defendido, é o que muitos representantes aí têm lutado, porém, né, infelizmente, por causa de guerra política, por causa de disputa partidária, né, a sociedade acaba ficando no meio sem saber para que lado deve focar, né? Sem saber para que lado a gente deve tomar as decisões. E, mediante a isso, nós resolvemos aí estar fazendo essa live para poder esclarecer um pouco mais, né? Desde quando o sargento falou comigo, eu achei que a ideia seria ótima. Enfim, pessoal, hoje eu gostaria de primeiro começar essa live aqui junto com o sargento, tratando principalmente da reflexão de como está a nossa realidade no nosso bairro, né? Eu tenho certeza aí que muitos que estão aí nos assistindo são funcionários públicos, outros são empreendedores, né? Donos de comércio de bairro, enfim. E nesse momento, a qual nós estamos passando, nós estamos sentindo na pele os impactos de todas as medidas que foram adotadas pelos nossos representantes. E é isso que eu quero falar aqui, né? Será que você tem aprovado tudo que está sendo decidido pelo seu representante, pela pessoa que você elegeu, pela pessoa que você votou, pela pessoa que você apoia? Eu sei que é muito difícil a gente tomar decisão no momento ao qual nós não temos nenhum precedente, né? Nós nunca passamos por uma situação como essa, nós nunca vivemos uma realidade a qual nós estamos vivendo agora. Mas é necessário a gente colocar na balança e saber. Por isso eu quero que você participe aqui conosco, deixando sua opinião. Primeiramente, se você acha interessante essa... Deixa aí, sem querer te cortar. Pessoal, puder aí compartilhar nossa live aí, tá? Com o amigo de vocês, pra galera poder interagir mais, vai ficar grato. Esse pedido aí. Isso. Então, assim, eu queria que você já deixasse sua opinião, se você acha interessante, se você acha legal essas medidas restritivas que estão sendo tomadas aí por muitos governantes, principalmente aqui no Rio, né? Aqui nós estamos falando do Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio, por exemplo, hoje nós vimos aí nós estamos vendo aí diversos centros comerciais sendo fechados, né? Diversos estabelecimentos impedidos de trabalhar, e aí havendo essa disputa aí entre o governo federal, o governo estadual, entre quem toma as medidas mais cabíveis nesse momento aí de pandemia. E será que isso é a melhor opção nesse momento? Será que talvez um isolamento vertical, algo mais flexível, né, não seja algo mais cabível? Por que eu estou falando disso? Porque, assim como defende o nosso presidente, né, e eu venho pela mesma linha, nós não podemos aplicar um remédio, né, a essa doença que seja pior do que a própria doença. E esse isolamento a qual nós estamos passando, ele não funcionou em nenhum outro país, né, esse isolamento total, né? Para ser bem sincero, os únicos países que até tiveram bons resultados foram os países que adotaram um isolamento total bem antes do início da pandemia. Então, assim que ficaram sabendo dos primeiros rumores, o que foram bem poucos. Por que eu estou falando isso? Porque como nós estamos falando de economia, e a economia tem um reflexo direto na vida da nossa sociedade em geral, muitas das vezes a gente acaba sendo influenciado pela mídia, sendo influenciado pelo pavor que está sendo causado, e esquece que a sociedade ela precisa se manter em plena atividade, ela precisa se manter funcionando com nem que seja ali o básico, para que a gente possa manter o nosso padrão de vida, para que a gente possa sustentar a nossa economia do nosso país. E por que eu falo de economia? Porque se a sociedade não tomar uma postura diante dessa adversidade e começar a cobrar dos representantes, começar a cobrar do governo estadual, começar a cobrar a quem tem que ser cobrado,
nós iremos pagar um preço muito mais alto do que aquele que nós já vamos pagar, do que o preço que o mundo inteiro já está pagando. Porque se nós fizermos uma comparação entre o Brasil e países que adotam outros regimes, por exemplo, Estados Unidos, onde não há vínculo empregatício tão rígido como é no nosso país. Lá, quando começou essa questão da epidemia, lockdown e tudo mais, por que eles conseguem adotar um regime mais rígido e logo depois se recuperar com a velocidade mais rápida? Simplesmente porque o empregador lá, por ele não ter todo esse peso empregatício que nós temos no nosso país, ele pode demitir o funcionário e aí ele não quebra. Ele espera passar os 2, 3 meses que tem que ser passado com o funcionário recebendo o auxílio que o governo lá está pagando e logo depois ele tem caixa para poder recontratar o funcionário novamente. Então a economia ela cai, mas logo depois ela se recupera em V. E aí o país ele retoma o crescimento, ele retoma, né, tudo aquilo que é necessário até para manter, por exemplo, os serviços essenciais. Agora no nosso país não, aqui o microempreendedor, o microempresário, ele é sobrecarregado. E aí o que ocorre? Ocorre que no momento de pandemia ele tem que escolher, ou ele demite o funcionário e arca com todo aquele peso, né, das cargas, dos vínculos empregatícios, né, e aí ele vai quebrar, ou então ele mantém o funcionário, mas não tem como pagar o funcionário. Né? E mediante isso daí tudo, o que ocorre? O empregador fica entre a cruz e a espada, o empregado quer os seus direitos, mas não tem como receber, porque a empresa vai decretar falência, e aí nós entramos num caos total. E tudo isso tem refletido diariamente no mercado financeiro. Essa preocupação na retomada da nossa economia tem colocado o nosso governo em uma estabilidade política gigantesca. Isso faz com que os investidores estrangeiros eles tenham medo de investir no nosso país, né? Porque pense como um investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro ele está lá fora com o seu capital e ele está olhando nesse momento quais são os países que vão tomar as melhores atitudes de forma mais segura para ele poder aportar o seu capital. Nesse momento está todo mundo de fora, está todo mundo líquido com seu dinheiro esperando para ver qual atitude vai tomar. E aí, o país que tomar as melhores decisões é o país que vai receber mais investimento. Investimentos que vão vir diretamente para empresas como Petrobras, Vale, etc., que vão gerar enormes empregos em cadeia e fazer com que a nossa economia volte a crescer, fazer com que o nosso país volte a se desenvolver. Porque é isso que nós esperamos desde quando nós tomamos a atitude lá em 2018 de mudar a política do nosso país. Contudo, nesse momento, o investidor está com receio. Por quê? Porque ele não sabe como é que ele vai aportar num país onde a instabilidade política é enorme, onde as decisões políticas tomadas pela equipe econômica são decisões que, hora ou outra, são contrariadas pelos governos estaduais, porque agora nós estamos vendo o seguinte: a equipe econômica, nesse momento, ela sugere que haja um teto, que haja um corte, por exemplo, no aumento de salário de servidores, né? E alguns, infelizmente, né, alguns representantes, alguns políticos mal intencionados para fazer politicagem em cima dessa medida, estão aí tentando forçar a barra para dizer que é a favor de aumento de salário de funcionário público justamente na hora em que a maioria dos trabalhadores, né, porque 75% do emprego gerado no nosso país é gerado pela iniciativa privada, é gerado por microempresários. Então, esses aí que estão perdendo emprego estão assistindo alguns políticos dizerem que o salário do servidor pode sim ser aumentado nesse período de pandemia, né? E em contrapartida, ao invés de cortar na própria carne, né, eles, além dessa medida, além de sugerir um aumento, né, hoje mesmo eu vi uma PEC aí de um senador, um projeto de lei, e ele sugeria aí um aumento, né, fazendo politicagem, um aumento do piso salarial de um enfermeiro para R$7.000. É óbvio que nós gostaríamos que o enfermeiro ganhasse 7 mil e poucos reais. É óbvio que nós gostaríamos que o policial militar, todo policial militar do Brasil, ele ganhasse o mesmo salário que o policial militar lá em Brasília ganha. Nós queríamos isso, mas propor medidas como essa, num ambiente caótico a qual nós estamos passando, isso aí é pura politicagem. E eu chamo a atenção para isso, para quê?
para que nós venhamos a identificar esses representantes, a identificar esses políticos que propõem medidas como essa nesse momento, para que a gente possa, nas próximas eleições, mudar esse cenário. Não permitir que pessoas, por exemplo, que propõem que a Bolsa de Valores do nosso país seja fechada durante 3 meses, porque ele acha que dessa medida ele vai conter a queda das ações das empresas que estão lá listadas. Enfim, nós precisamos ser mais criteriosos na hora de escolher os nossos representantes para que nós não venhamos a sofrer mais do que nós já temos que sofrer, do que o mundo inteiro já está sofrendo. O que eu vejo daqui para frente, relativo a tudo isso, é que o nosso país ele vai voltar a crescer? Vai. Porém, ele vai demorar mais do que deveria demorar, simplesmente por instabilidade política, por mais decisões tomadas pelos nossos representantes que afastam aquilo que nós mais precisamos, que é o capital estrangeiro, que é o investimento de grandes fundos estrangeiros para aplicar dinheiro a longo prazo no nosso país. Ontem, o maior fundo soberano do mundo, que é um fundo norueguês, ele declarou que 2 empresas aqui do nosso país, né, inclusive a Vale do Rio Doce, elas estão de fora do radar deles de investimento. Tudo isso por quê? A alegação deles é por causa de crimes ambientais e, principalmente, nós sabemos, por causa da instabilidade política que o nosso país está passando nesse momento. Então, não tem como falar de economia, não tem como falar de melhora, de crescimento, sem deixar de levar em consideração a atuação dos nossos representantes e, principalmente, trazer a realidade daqui das pessoas que estão assistindo e você aí dos seus parentes, você que puder compartilhar, nesse momento, trazer uma reflexão. Na hora que você for votar, na hora que você for exercer o teu direito de escolher o teu representante, veja qual foi a atuação dele nesse momento. Veja quais foram as atitudes que ele propôs nesse momento. Infelizmente, nós já estamos aí decepcionados com muitos representantes que nós colocamos fé, né, nas eleições passadas. Estamos vendo aí muitos deles envolvidos com fraudes, um absurdo, fraude em compra de respiradores, né, coisas assim que são de suma importância para a sociedade no momento, e políticos aí se preocupando em obter vantagens indevidas nesse momento tão caótico. Tudo isso, pessoal, por que eu cito essas coisas? Porque tudo isso é assistido pelos investidores, né? Os investidores, eles ficam olhando. Pensa você, por exemplo, se você fosse um grande investidor, aonde você queria investir teu dinheiro? Aonde você iria querer aplicar o teu capital? Você não iria querer aplicar capital num país onde você não sabe o que pode acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, porque o país vive em conflito político, o país vive em disputa partidária, né? Onde muitas das vezes alguns políticos vêm querer propor um peso, uma carga maior no funcionalismo público. Eu sou funcionário público e é óbvio que eu poderia vir aqui muitas das vezes e defender medidas como essa de aumento de salário ao funcionário público no momento aí de pandemia, defender a classe, vamos dizer assim. Mas do que adianta, né, sargento? Do que adianta a gente continuar? Porque a gente assim já é privilegiado de não ter o salário perdido, né? Porque quantas pessoas perderam o emprego nesse momento aí de pandemia? E além de não ter perdido o emprego e nem ter redução de salário, né? Eu acho um absurdo alguém propor um aumento de salário nesse momento, a qual o Estado todo está sobrecarregado. Do que adianta você ter um aumento de salário, sendo que muitas das vezes aí o teu irmão, o teu parente, muitas das vezes vai perder o emprego. A única coisa que você vai poder fazer é compartilhar o teu salário, que eu acredito, né, que no mínimo aí as pessoas vão ter aí condolência dos irmãos para poder ajudar. Então assim, pessoal, não adianta nesse momento nós pensarmos em defesa de classes. Nós temos que pensar no país, nós temos que pensar como um todo, né? E eu resolvi aqui tomar partido para poder me manifestar em relação a isso, porque durante muito tempo nós sempre observamos aí essa disputa entre classes e esquecemos muitas das vezes que nós estamos todos dentro do mesmo barco, nós estamos todos dentro da mesma situação e precisamos nesse momento tomar medidas diferenciadas. Precisamos de representantes que nesse momento estejam com os olhos atentos e tomem medidas diferentes das que foram tomadas em todos os nossos últimos anos. Eu, muitas das vezes, olho
fico olhando aí as denúncias, as coisas que estão acontecendo nos últimos momentos e contra esses políticos aí que nós elegemos nas últimas eleições, e eu fico abismado, né, com a capacidade, né, de políticos em atuar da forma como estão atuando no nosso país, causando todo esse estardalhaço, causando toda essa monstruosidade à população, né? Hoje foi publicado aí, eu vi aí passou em vários jornais, acredito que muitas pessoas viram, né? Pessoas no sinal querendo trocar máscaras por alimento, pessoas estão desesperadas. Quer dizer, aquilo que antes as pessoas muita gente estava debochando, dizendo que não iria acontecer, dizendo que problema econômico a gente resolve depois. Não, agora a gente está sentindo na pele, né? Tem muitas pessoas sentindo na pele, né, o que é passar fome, o que é passar dificuldade, né? Trabalhador aí que não pode exercer suas atividades, não podem, enfim, levar o seu sustento para casa. Eu falei disso logo no início lá, quando começou essa questão do lockdown, eu fiz um vídeo lá no canal falando sobre isso, e infelizmente hoje os políticos, né, estão aí travando o direito de vir das pessoas, direito de levar o sustento para casa, sendo que eles estão com um salário garantido, né? Nós vemos aí muitas das vezes pessoas que defendem essa questão da política, essa questão do lockdown, né? Sendo que a maioria são funcionários do mais alto padrão, né? Da nata mais alta, ganham 20 mil reais por mês. E daí é muito fácil você defender o fechamento do comércio, defender tudo, sendo que, você está aí da sua casa com conforto, né, tá com toda a estrutura, mas o trabalhador e o dono de comércio que tem ali 5 funcionários, 10 funcionários, né, você fecha o comércio dele, você impede ele de levar o sustento para casa, manter o seu comércio funcionando e, principalmente, garantir o sustento, às vezes, de 5, 10, 15, 20 famílias, né, que são os empregos que, na maioria das vezes, os microempreendedores, os microempresários, eles geram aí no bairro, geram na sociedade. Infelizmente, eu tenho visto aí colegas, amigos que são empreendedores, são comerciantes, fazendo declarações, dizendo que estão fechando suas lojas, estão fechando seus comércios. E como é que vai ser para retomar essa economia? Como é que vai ser para retomar esse emprego, para essa pessoa voltar a ter, né, esse sustento de novo para sua casa? Porque é o seguinte, muitas pessoas, por exemplo, não conseguiram até hoje pegar o auxílio emergencial. Porque assim, não vamos dizer que isso é culpa do governo federal, mas a questão é que, como essa situação é uma situação que nós nunca passamos, não tem como, né, de uma forma tão rápida, as pessoas conseguirem ir lá sacar esse dinheiro que vem como socorro, enfim. Então, é uma situação sem precedente. Então, no mínimo, o que deveria haver é uma forma sensata de administrar o nosso Estado de maneira a permitir que o pequeno trabalhador, o pequeno empreendedor, de que o trabalhador autônomo, ele possa continuar levando o seu sustento para casa. E não bloquear ruas, não fazer isso que está sendo feito, sendo que o governo não consegue manter o básico ali para o cidadão, não consegue garantir, né, um mínimo ali essencial de sobrevivência para essas pessoas que não podem levar o seu sustento para casa. Então, assim, eu quero nesse momento que você leve em consideração e principalmente observe quais são as atitudes tomadas pelo representante que você votou, pelo vereador, pelo deputado, pelo governador, seja lá pelo presidente, enfim. Veja se de fato você está de acordo com isso, se é isso que a sociedade espera no momento, porque assim como você vai observar a partir de hoje, as pessoas que fazem esse país ir para frente, que são os microempresários, eles também estão observando nesse momento. E, diante dessa diversidade, o nosso país, para voltar a uma retomada crescente, ele precisa que as medidas empregadas sejam as mais eficientes possíveis. Senão, o nosso cenário ele tende a permanecer caótico durante um bom tempo. Em contrapartida, né, a vida não é só de desgraça, né, nesse momento. Vamos falar um pouco de coisa boa, né? Tem muitas empresas aí que elas serão reformuladas, serão renovadas, né? Eu, antes de entrar para a polícia, eu trabalhei na XP Investimentos, que é a maior corretora da Bolsa de Valores do Brasil, né? E lá que eu tive o primeiro contato com o mercado financeiro,
pude aí estar aprimorando o meu conhecimento e fiz diversos cursos, agradeço muito. Só que naquela época, né, a gente tinha aquela construção social de querer ser militar, eu vim de família de militares, e aí eu abri mão lá da empresa e vim para a corporação, mas quis me manter no mercado. Quando eu tive capital suficiente para voltar para o mercado financeiro, eu resolvi estar atuando, e hoje, graças a Deus, né, eu venho me saindo bem aí no mercado financeiro já há um bom tempo. Mas então o que ocorre? A XP Investimentos, ela é uma empresa que ela sempre busca inovar, e justamente nesse momento aí ela não está patrocinando a gente não, tá, pessoal? Mas justamente nesse momento aí de pandemia, né, ela está gerando empregos, né, principalmente para quem atua na área de tecnologia de informação, mexe com computadores e etc. E o que eu vejo com isso? Né? Muitas das vezes a gente só consegue enxergar a dificuldade, o problema e tudo mais. Porém, essa pandemia ela vai transformar muitos empregos, a forma de se atuar no mercado de trabalho. A XP, por exemplo, ela agora estendeu, né, o trabalho home office, que é aquele trabalho feito de casa, até o final do ano, e ela pretende que, se essa experiência de exercer o home office, né, durante esse período venha a dar certo, ela pretende estender isso, até mesmo manter essa atividade sendo realizada de casa. Isso eu vejo que pode ser replicado, por exemplo, em escritórios de advocacia, escritório de contabilidade, enfim, todas as atividades aí que podem, de alguma forma, exercer suas atividades dessa modalidade, home office, elas pretendem fazer dessa forma. Por quê? Porque a empresa ela reduz o custo com estrutura, reduz o custo com escritório. E o que eu vejo com isso? Eu vejo que muitos empregos, né, eles vão acabar se reformulando, alguns desaparecerão e outros surgirão. E qual seria a grande chave nesse momento, a grande dica que eu gostaria de dar aqui, né, para quem está nos assistindo? Esteja atento a essas transformações e se prepare, porque depois de uma grande adversidade, que é essa que nós estamos passando, certamente vão surgir grandes oportunidades para quem estiver atento e para quem estiver preparado. Seja para atuar numa outra atividade, seja para exercer a atividade que você exerce de uma outra forma, enfim, no mercado financeiro ganha quem sai na frente, né? Quem consegue inovar, quem consegue tomar as melhores decisões. No ramo empresarial não é diferente, né? E isso eu consigo estender a todas as áreas da nossa vida. O que eu vejo com isso? Muitos empregos eles estão se reformulando. Então, se você vinha aí num projeto para poder, quem sabe, inovar, quem sabe criar uma nova empresa ou começar a empreender, quem sabe essa pandemia ela não vai te gerar uma oportunidade de você começar um novo negócio, de você começar a exercer uma outra atividade, uma atividade que talvez antes nem passava pela sua cabeça. Quantas pessoas, né, no meio dessa dificuldade tiveram que desenvolver novos talentos, novas atividades para poderem manter o seu sustento e descobriram um novo negócio. O nosso país ele precisa seguir o exemplo dos Estados Unidos e crescer pela força do empreendedorismo. É por isso que eu reforço tanto que na hora de escolher os nossos representantes, nós temos que olhar bem quem não tem uma política intervencionista, porque ser empreendedor no nosso país é ser herói, né? Eu digo que você conseguir sustentar uma empresa, você conseguir tocar uma empresa, é você ser herói, porque a nossa política, o nosso modelo de governo, ele luta contra o empreendedor, infelizmente, né? Não é à toa que a maioria dos cidadãos do nosso país, o que busca? Busca ser funcionário público, busca fazer um concurso público, mas a iniciativa privada é quem sustenta a nossa economia, porque o funcionário público, ele sobrevive a custo do governo, que sobrevive, né, por recolhimento de impostos, que acaba sendo um peso na sociedade. Já o empresário, o empreendedor, o trabalhador da iniciativa privada, é ele que impulsiona o país para frente. Então, quando eu digo isso, eu estou querendo aqui nesse momento trazer um olhar de esperança, um olhar de oportunidade, porque o nosso país vai precisar muito de novas ideias, de pessoas com visão para poder levantar o nosso país, para poder realçar, tendo em vista que não vai ser fácil, né, os empregos que foram perdidos, né, para você ter por noção,
Todos os empregos que foram gerados nos Estados Unidos de 2009 até hoje foram perdidos, né? Todos os empregos. Né? Lá já bateu o recorde de pedido de auxílio-desemprego. Então, você imagina a sobrecarga em cima dessas pessoas e, principalmente, o governo agora ele tem que tomar atitudes para poder prestar auxílio a essa boa parte da população. Porém, a política deles favorece, facilita um pouco mais. Já a nossa aqui não, é muito mais complicado você conseguir auxiliar o cidadão aqui. Então, felizmente, nós temos que passar a ter uma visão voltada ao empreendedorismo. E eu falo sobre isso porque isso tem toda a correlação com a economia. Eu acompanho o mercado diariamente e o mercado financeiro funciona assim. Eu faço operações diariamente no mercado futuro de dólar, também Estados Unidos, então por isso que eu acompanho os dois mercados. E qualquer notícia que sai, para você ter ideia, por exemplo, se o Bolsonaro ele começa a falar, ele começa a dar uma entrevista ali quando ele sai do Planalto, o dólar ele já começa a subir, ele já começa a oscilar, a ganhar valor. Por quê? O dólar ele é um ativo de proteção. Tudo que pode causar um certo receio, uma certa instabilidade política, já faz com que o preço desse ativo ele se valorize. E hoje nós estamos vendo aí o dólar chegando próximo à casa aí dos R$6. Então, devido a toda essa instabilidade política, isso faz com que o mercado financeiro ele fique muito sensível a todas as notícias que saem. Então, se sai uma notícia esperançosa, a nossa bolsa de valores aqui, as ações, elas já começam a tomar um rumo para cima. Agora, se algo de errado já começa a apontar no radar, a bolsa já afunda. E qual é a relação? Né? Muitas das vezes as pessoas se perguntam assim, mas o que a bolsa de valores faz altera na minha vida? Né? Tem gente que não sabe como funciona. O que ocorre? Na bolsa de valores, pessoal, existem várias empresas ali listadas, né? Falando aqui das mais conhecidas, Petrobras, Vale do Rio Doce, Bradesco, Itaú, enfim. Essas empresas, elas estão ali listadas na bolsa e tem ali capital aberto, onde o investidor que tem vontade de participar ali da atuação daquela empresa, ele pode comprar ações e se tornar um acionista daquela empresa. E aí, quando a ação daquela empresa ela valoriza, isso significa dizer que aquela empresa, de alguma forma, ela está constituindo valor e ela pretende entregar lucro aos investidores. Então, quando a bolsa de valores, nossas ações aqui na bolsa, ela está em alta, isso é uma sinalização positiva para o nosso país. Isso significa dizer que vai haver mais investimentos, que vai haver mais geração de emprego. Isso ocorre todos os dias. Agora, se a nossa bolsa ela cai, ela começa a perder valor, significa dizer que algo de errado está acontecendo com a nossa economia e que nós podemos ter uma grande alta de desemprego, enfim. Então, há uma correlação direta que muitas das vezes as pessoas não sabem. E às vezes você assiste um canal de televisão e vê ali que a Bolsa de Valores está em queda e você fica sem entender, mas enfim, o que isso daí quer dizer? Então, basicamente funciona dessa forma. E, infelizmente, o que tem causado uma grande queda nas empresas do nosso país não é só a questão da epidemia, é principalmente a instabilidade política que nós estamos passando. Né? Quando você vê, por exemplo, um conflito infelizmente, aí causou entre o Moro e o presidente. Né? Aquilo ali causou uma instabilidade política enorme no nosso país. Os investidores ficaram preocupados. Né? O empresário que pensa em abrir uma empresa aqui, eu digo grande empresário, né? Um empresário estrangeiro que pensa em instalar a sede da sua empresa aqui no país, ele fica preocupado. Opa, peraí, ele liga o radar dele e fala, será que eu posso abrir uma empresa nesse país com toda a estabilidade política? Porque se ele abrir uma empresa aqui, pense nos benefícios, vai haver gerações de emprego, vai haver crescimento, vai haver, enfim, uma série de benefícios para o nosso país. Mas quando há essa estabilidade política, ele se afasta. Infelizmente, né, agora aqui é a minha opinião, tá? Não tem nada a ver com a opinião pessoal minha. Infelizmente, é uma decepção que eu tenho visto. Eu tenho ficado decepcionado, como por exemplo aí com o Moro, que é uma pessoa que exerceu um excelente papel, né, com a questão da Lava Jato, mas, na minha opinião, ele não deveria ter abandonado o time nesse momento a qual o país mais precisa. Né? Particularmente, eu sigo apoiando o nosso presidente porque ele tem se mostrado ali firme nas suas decisões. Né? E
quando houve aquele embate ali entre ele e o Moro, né, nós ficamos ali com receio, opa, peraí, tendo em vista a credibilidade que o Moro tinha, mas até então nós não vemos aí nada contundente depois que começou a se desenrolar os depoimentos dele na Polícia Federal. Então, o que eu vejo com isso? Uma instabilidade desnecessária, né? Algo que só causou uma má impressão do nosso país para os investidores estrangeiros, né? Nós tivemos há pouco tempo um gestor do fundo BlackRock, né, que é um dos maiores fundos do mundo de investimentos, né, e ele deu entrevistas e há uma preocupação muito grande da parte desses grandes, eu estou falando de fundos que têm trilhões sobre gestão, e há uma preocupação muito grande desses investidores justamente com esse cenário, com a instabilidade política, porque, pessoal, há pouco tempo atrás, se nós pararmos para relembrar, a Venezuela era um país muito forte. A Venezuela, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Ela poderia ser maior do que a Arábia Saudita, que é a maior produtora, ela poderia ser maior em questão de produção de petróleo que os Estados Unidos, e olha a que ponto aquele país chegou por causa da política. Olha a que ponto a desgraça que aquele país se colocou por causa dos maus representantes que estão ali. Então, assim, você pensa que muitas das vezes a política e a economia não tem relação, mas é inerente uma coisa a outra. E eu que atuo no mercado financeiro, assim, a forma como eu atuo é uma forma muito especulativa, né? Então eu faço operações curtas e para mim é indiferente. Se o mercado está subindo, eu acabo tirando proveito. Se o mercado está caindo, eu tiro proveito também. Mas, assim, olhando como um cidadão, olhando como uma pessoa que faz parte aqui dessa sociedade, é preocupante ver tudo isso que está acontecendo no nosso país, né? Então, é interessante que você, como cidadão, você participe mais do mandato da pessoa que você elegeu, você acompanhe de perto, cobre, fiscalize, né? Há pouco tempo eu fui aí alvo aí, né? Porque cobrei aí um dos nossos representantes, enfim, deu no que deu. Sofri uma certa retaliação, mas enfim, isso aí é para outra hora. Mas nós não podemos deixar de acompanhar a atitude dos nossos representantes nesse momento. Nós não podemos deixar de atuar firme, verificando, fiscalizando, acompanhando. Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós podemos entrar, mandar e-mail, ir no Instagram, cobrar, né, fazer o que for preciso ali para cobrar as atitudes corretas ali do nosso representante. Isso eu falo desde o vereador que está ali atuando no poder legislativo, que vai atuar propondo ali leis em âmbito municipal, porque aquele cara que você vota ali para vereador, muitas das vezes sem critério, né? Ele daqui a pouco ele vira um deputado, ele daqui a pouco ele vira um senador e está propondo leis que vai interferir no país inteiro. E muitas das vezes a gente elege, né, como há pouco tempo aí, pessoas elegendo o Tiririca, enfim, nada contra a pessoa dele, mas porém como um representante político, uma pessoa que tem o poder da caneta na mão para fazer leis ali para o nosso país, nós temos que ter mais reflexão quanto a isso. Nós temos que eleger pessoas que estejam abertas, que tenham a mente aberta para poder ouvir pessoas que são autoridades em determinadas áreas, né? Por exemplo, seja na área econômica, na área da segurança pública, enfim, precisamos ter mais atenção, porque nós estamos pagando, infelizmente, porque parte da sociedade acabou elegendo maus representantes para estarem aí. E chega esse momento a qual a sociedade fica em xeque, né? Chega esse momento agora que nós precisamos de uma boa atuação dos nossos representantes, nós ficamos aí passíveis e vulneráveis às atitudes, muitas das vezes algumas atitudes aí que são totalmente incoerentes, né? Por exemplo, aí, nós estamos aí, né, já passando um bom período, vivendo esse período aí da pandemia, e até agora os nossos hospitais de campanha não estão funcionando, né? O que está faltando aí para essas coisas acontecerem? Está esperando acontecer mais mortes, né? Enfim, tudo isso, pessoal, afeta a nossa economia, afeta o crescimento do nosso país, e nós não queremos chegar a um ponto de ser uma Venezuela, de ficar como a Argentina, de ficar como um país, porque como eu acompanho diariamente, eu vejo a situação que esses países estão vivendo aí, tendo essa moeda totalmente desvalorizada. A nossa moeda, ela particularmente desvalorizou muito, né, perante o dólar.
né? Vemos aí o dólar chegando aí próximo aí a casa dos R$ 6, hoje principalmente bateu alta histórica. Porém, né, aqui vai um dado importante, nesse momento a qual não está havendo muito consumo, né, as pessoas estão resguardando seu capital, não estão gastando, a inflação ela não está sendo impulsionada. E um dólar alto, ele acaba sendo até mesmo favorável para o nosso país, né? Porque para quem trabalha com exportação, né, para o nosso país que é um grande exportador, ter um dólar alto faz com que a nossa moeda desvalorizada seja, as nossas mercadorias sejam mais atrativas para aquele que vai comprar, né? No caso, para o comprador estrangeiro. Então, um dólar alto nesse momento até é favorável, nesse momento. Mas a longo prazo, nós precisamos que a nossa moeda ganhe valor, né? Nenhuma grande nação, né, tem a sua moeda tão desvalorizada assim. E para isso acontecer, nós precisamos ter políticas públicas que consiga fazer com que o nosso país seja interessante para os investidores, né? Para que o nosso país entre no radar dos investidores. Show de bola. Jair, muito bom. Vou falar para você, uma das melhores lives que tivemos aqui até hoje. Tá? Você, para mim, meu irmão, mostrou para todo mundo, aí, explicou detalhe por detalhe a nossa economia. Mas o que eu vou falar para você é o seguinte, né? Hoje eu fiquei muito triste, porque um amigo meu que tem uma loja, né, o Leonardo Vital, tem uma loja há anos. O que acontece? Por causa dessa crise, ele teve que fechar a loja dele e ele teve que mandar todos os funcionários dele embora. Meu irmão, olha que ponto nós estamos chegando. Você viu aquela criança hoje, ou foi ontem, com a placa, né? Foi hoje. Troco máscara por alimento. Olha que ponto a nossa nação, a nossa sociedade está chegando. Até porque nós sabemos que daqui a pouco isso vai refletir na gente, na nossa segurança. E nós vamos ter que combater. Concorda? Verdade. Porque assim, até agora, a gente ainda não chegou num ponto muito caótico que pode acontecer, por exemplo, saqueamentos em mercados, né? Empresas sendo invadidas, né? Porque ainda a situação ainda não está tão caótica assim, né? O cidadão ele ainda está se contendo. Mas a hora que o recurso acabar, foi o que eu falei, o pai de família ele vai fazer o quê? Né? Eu não estou dizendo que é o pai de família que vai entrar para saquear mercado, mas a gente sabe que os maus elementos que existem por aí, eles vão incentivar as pessoas a se acharem no direito de querer sabotar, né, o comércio, de querer... E aí a polícia ela vai ter que atuar, né, de qualquer jeito. Exatamente. E é aquilo que o cunho político acaba causando uma crise econômica que acaba causando uma crise na segurança pública. Com né? certeza. Você está vendo como está tudo correlacionado. No final cai no nosso colo. Cai no colo da polícia, exatamente, para poder a polícia, né, como sempre, sendo o último ali, a última barreira para trazer equilíbrio para a sociedade. Então, essa é a nossa preocupação, né, porque nós conhecemos essa mazela da sociedade, esse grande problema da sociedade que encara, o cidadão que encara diariamente essa crise na segurança pública, né, e agora nós conseguimos perceber que se não houver um novo direcionamento na nossa política, no nosso rumo que o nosso país está tomando, mais uma vez haverá grandes problemas, grandes desafios para a polícia militar. Haverá grandes desafios para o cidadão de bem, que precisa sair nas ruas. É muito triste isso, né? Nós que somos acostumados, né, a lidar com bandido, é muito fácil, né? A gente combater. Agora, imagina você ter que combater um pai de família que está ali querendo... Meu irmão, ele vai tentar a sorte, porque como é que você com um filho dentro de casa, passando fome, passando necessidade, como é que sente um cidadão desse de bem, trabalhador, de mãos atadas? É o que eu falo. É muito fácil falar, fica em casa. Mas você falar, fica em casa, você com a geladeira cheia, com a sua despensa cheia, com o dinheiro no banco para você se manter durante o tempo, é muito fácil. E aquele empreendedor, ou aquele, né, trabalhador informal, que a gente fala, como sempre falo, né, que vende o almoço para comprar janta. Às vezes ele sai durante o dia para comprar mercadoria, para vender, para levar o sustento para dentro da sua família, para dentro da sua casa. Concorda? E aí, como é que ele fica? O Estado tem estrutura para manter todo mundo dentro de casa, para fazer um lockdown aí, vamos deixar todo mundo trancado? Peraí, acho que não é por aí. Uma coisa pode puxar outra, economia, né? Com saúde, tudo bem, mas tem que caminhar junto. Não tem jeito. Se grandes empresas, né, já disseram que se não houver auxílio do governo, elas estão quebradas, né, como por exemplo a Azul, empresa de aviação aérea,
demitiu milhares de funcionários. A gente fica imaginando a vida do empreendedor, do dono de padaria, o dono de mercadinho, que às vezes o mercadinho ele gera ali 50, 60 empregos. Né? E ali, a gente está falando ali de pessoas que dependem diretamente que aquela atividade econômica ela se mantenha funcionando. Né? Não é um empresário, são 60, 70 pessoas que dependem daquele empresário. E isso é interessante, até mesmo para que a gente possa, como cidadão, porque assim, durante muito tempo eu vi uma grande rivalidade sendo pregada na nossa sociedade entre patrão e empregado. Aquela guerra, né? Aquela divisão. Aquela guerra, parece oposição, inimigos constantes. Só que nesse momento a gente vê que está todo mundo no mesmo barco. Né? Porque se o empresário quebrar, já era. Está todo mundo sem emprego. E aí nós entramos, infelizmente, né, aqui eu volto ao cunho político, infelizmente isso daí foi pregado de forma intencional pelos governos passados. Não é à toa que nós temos um nome de um partido aí muito famoso pela sua devassidão que causou no nosso país, que o nome é o quê? Partido dos Trabalhadores. Né? Buscava criar essa rivalidade entre trabalhador e empresário. E justamente, né, como nós temos como exemplo que deve ser seguido, ao contrário disso, nos Estados Unidos, onde o empresário, onde o empreendedor, ele é valorizado. Né? Eu precisei abrir uma empresa... Ele que gera emprego, ele está do lado da sociedade. Porque né? sem o empresário não tem o trabalhador. Não tem, exatamente, não tem emprego. 75% do emprego gerado no nosso país são por microempresários. Né? Então, nos Estados Unidos, se você quer abrir uma empresa, né, você abre uma empresa em um dia. Né? Não tem toda essa burocracia, o recolhimento de impostos. 30 dias, eu sei bem o que é isso aí, a burocracia. E detalhe, se você for atuar como comércio, além de você abrir empresa, você tem que ter aval de várias instituições, bombeiro, enfim, prefeitura. Parece que o Estado joga sempre contra quem está gerando emprego no nosso país. Exatamente. Não abrir empresa. Não, é justamente para dificultar ao máximo. Por isso que eu falo, quem é empreendedor, quem tem empresa é herói. Quem tem empresa no nosso país e consegue gerar emprego é herói, merece ser homenageado. Eu tenho um amigo meu que ele tem mais de 110 lojas de sapatos. Ontem ele conversando comigo, ele chorando, irmão. Chorando. Ele tem mais de 600 funcionários. Ele falou que o problema dele não é só chegar e demitir o funcionário. Não é só ele chegar e fechar a loja deles. Ele tem aluguéis para pagar, ele tem o salário do funcionário para pagar, ele tem os tributos da empresa dele, e tanto do empregador, né, com o trabalhador. Olha, meu irmão, ele está desesperado. Agora você imagina o que passa na cabeça de um cidadão desse nesse momento. Foi o que ele falou, cara, sabe que eu fico mais triste? Que os meus funcionários estão me ligando pedindo cesta básica, pedindo comida. Não estão me ligando pedindo um pagamento, não, irmão. Não tenho o que comer dentro de casa. Ele falou que tem funcionário dele que tira foto da geladeira e da despensa vazia e manda para ele. Ele falou, meu irmão, aquilo ali corta o meu coração. Eu estou ajudando o outro, mas não tem como ajudar todo mundo. Como é que eu sem receber renda nenhuma, eu consegui ganhar o lucro, né? Para me dividir o pouco que eu tenho com meus empregados. Ele falou, daqui a pouco eu vou ter que vender minha casa para pegar e eu vou morar na rua. Porque ele falou, meu irmão, eu não vejo a solução. Ninguém me ajuda. Né? Nós não temos uma ajuda. E daí a gente, nesse momento, a gente se pergunta do que adianta tantas garantias por causa do vínculo empregatício, se no momento que o empresário quebra, ele vai decretar falência e não vai pagar nada. Né? E isso que me deu assim, muita indignação naquele período que estava sendo tratado sobre a proposta ali do regime de previdência e tudo mais, porque é o seguinte, os maus governantes, eles adoram querer colocar o vitimismo na cabeça da população e dizer que a população tem que ter os seus direitos. Mas que direitos? Não existe essa questão. Por exemplo, nos Estados Unidos, não tem esse negócio de vínculo empregatício. Aí você fala, isso é bom para o patrão e ruim para o empregado. Não, isso é bom para todo mundo. Sabe por quê? Numa situação como essa, como eu já disse aqui, o empresário lá, ele demitiu todo mundo sim, o governo teve condições de manter ali o básico ali de sustento, só que o empresário não quebrou. Daqui a 3 meses, ele consegue voltar às atividades dele e ele vai recontratar todo mundo, porque ele tem que recontratar todo mundo. No Brasil, não.
Como é que você vai mandar 600 funcionários embora e pagar as rescisões trabalhistas e tudo mais? Não tem como, é inviável. Ou seja, a empresa ela vai quebrar, ela vai quebrar. Então, quando a gente for, muitas das vezes, olhar essas questões aí sendo explanadas pelos supostamente bem intencionados aí políticos, a gente tem que levar isso em consideração. Será que foi bom? Como muitas das vezes aí foi usado como cunho político a questão do 13º. As pessoas, eu não posso perder o 13º. Você sabe o que é o 13º? O 13º nada mais é que uma parcela do seu salário que fica retida todo mês e ele só te entrega no final do ano. Então não é que você está ganhando mais um salário, não. Na verdade, é que você está pegando o dinheiro que era para você ter pego no curso do ano inteiro. Ele só foi reservado para te entregar no final do ano. E aí, isso é nada mais nada menos do que o governo dizendo que você é incompetente para poder gerir a tua renda. Né? Por isso que eu prego pela liberdade econômica, eu prego por essas questões, porque o cidadão ele tem que ser o autogestor da sua vida financeira, ele tem que cuidar das suas finanças, e o Estado tem que saber que nós não precisamos dessa política assistencialista. Você prefere o quê? Ter os R$ 600 todo mês, ou você prefere ter o seu emprego garantido daqui a um mês? Né? Então, muitas das vezes, a gente não reflete sobre isso e não rebate quando a gente escuta o discurso desses políticos que vem fazendo uma campanha de assistencialismo, porque na verdade ele só está preocupado em ocupar a cadeira dele ali. Exatamente. Entendeu? Ele só está preocupado em manter o salário dele. Aí ele fala o que parece bonito aos olhos da sociedade, sendo que na verdade as consequências vêm em momentos como esse. Né? Eu atuo no mercado financeiro e eu, graças a Deus, consigo extrair toda a minha renda do mercado e eu não dependo de funcionário, eu não tenho patrão, vamos dizer assim, tirando, né, a minha vida em relação à polícia militar. Né? Nas minhas folgas eu atuo todos os dias no mercado financeiro. E para quem perguntou, eu vi pessoas perguntando aí o que me motivou a entrar para a polícia militar. Como eu disse, eu venho de família de militares e eu tive essa construção social, né? Mas hoje em dia eu atuo mais no mercado financeiro e eu estou só aguardando o tempo aí, completar os 10 anos para poder fazer o desligamento, né? Mas essa atuação no mercado financeiro, e a polícia militar é uma paixão, né? Uma vocação, não tem como a gente... É difícil, né? É difícil até falar que eu pretendo me desligar da corporação. Mas, enfim... o mercado financeiro ele sofreu enormes mudanças nos últimos anos. Antigamente, se você fosse na Bolsa de Valores, você via ali o pregão Viva Voz, que era o chamado. Provavelmente aqui todo mundo já viu aquela cena de filme, todo mundo com o telefone na mão, brigando. Ação tal, eu compro, ação tal, eu vendo e tal, e aquela confusão, aquela gritaria, né? E houve um momento de disrupção e aquilo tudo mudou. Hoje, se você for na Bolsa de Valores lá de São Paulo, aquilo lá é um museu, como se fosse um museu. Todo pregão ele funciona de forma eletrônica, né? Tudo, eu por exemplo, opero do escritório da minha casa, né? E tudo ocorre de forma online. Ou seja, essa mudança que ocorreu há tempos atrás no pregão é o que eu vejo acontecendo agora, nos próximos anos, em muitas empresas. Por exemplo, minha irmã, por exemplo... Deixa aí, sem querer te cortar, só tem mais 1 minuto. 1 minuto? Porque então assim... a caneca em nossa live vai acabar em 5 minutos. Então vamos sortear a caneca, aí. Não, pode finalizar aí. Pode finalizar. Então, assim, há muitas mudanças vindo por aí, né? Muitas empresas vão se transformar. E o que eu digo para você é: se prepare, não desanime, entendeu? Não fique somente pensando nas adversidades que nós estamos passando agora, porque da mesma forma que nós estamos passando essa adversidade, virá grandes oportunidades mais à frente. Entendeu? Então, não podemos ser só pessimista, né? Temos que ser otimista também, né, irmão? E vamos cobrar dos nossos representantes, vamos ser mais criteriosos. Entendeu? A ideia é essa aí. Moleque, posso falar, Salvador? Arrebentou, irmão. Tá de parabéns. Eu sabia que a nossa live ia ser um sucesso. Eu sabia que você, né, ia dar um show. Você deu um show aí de explicação sobre economia, mercado financeiro. Você tirou várias dúvidas aí dos nossos amigos, né? Que todas as quinta-feiras estão com a gente na nossa live às 20 horas. Então, irmão, só tenho que te agradecer, tá? Foi muito produtivo. Felizmente não deu para a gente responder perguntas aí. Né? Nesse momento aí de pandemia, nessa crise que nós estamos passando, né? Eu falo para todo mundo que é hora de se reinventar, mas também é hora de união.
acabou o individual. Sim. Hoje, né, isso mostrou para que nós sejamos unidos, um tentando ajudar o outro, até porque o momento pede isso, né? Sim. Hoje um precisa do outro, hoje um depende do outro. Querendo ou não, daqui a pouco o nosso vizinho do lado, não nossos irmãos, nossos parentes, mas daqui a pouco vai estar passando necessidade, irmão. E é o momento. Sim. E torcer para que isso acabe logo, para que a gente, né, esses políticos eles parem com essa palhaçada, vamos falar aqui que é uma palhaçada, né, que quem só perde com isso é a população, e infelizmente os que mais precisam, onde está sendo mais afetado, todo mundo aí passando necessidade, e torcer para que isso logo acabe. E a gente consiga o país voltar a crescer, voltar aos empregos, voltar todo mundo a sua vida normal e cada trabalhador ter, né, direito de sustentar a sua família, não com a ajuda do governo. Ninguém quer isso, né? Nós falamos, a gente sempre conversa muito isso lá no batalhão, né? A gente sempre fala, a gente não quer o aumento de salário do funcionalismo público, não. A gente quer que todo mundo ganhe seu salário também. Não adianta a gente só pensar no individual. A gente tem que pensar no coletivo, que é o bem da nossa população. Até porque nós sabemos que isso vai refletir na nossa segurança também, né? Isso é um conjunto de fatores que acaba, no final de tudo, no colo da polícia. E como nós falamos, será muito triste para a gente tem que combater um pai de família, né, um cidadão de bem que quer levar um sustento para sua casa, que cometeu algum tipo de crime por estar desesperado, por querer levar, né, o sustento para dentro da sua casa. Então nós não queremos isso, pelo contrário, a gente quer que o país ande, a gente quer que o país volte a funcionar e seja, né, uma potência de primeiro mundo, que nós temos tudo para isso. Mas, irmão, estou aqui mais uma vez, te agradeço de coração. Vou aqui agora sortear a caneca, espero que todo mundo tenha aí ficado satisfeito com essa live. Pessoal, sei que vocês adoraram aí, meu parceiro Dejaí, meu irmão, meu amigo. Dejaí, vamos com tudo. Dejaí, uma é tua. Você não precisa dar no eu quero a minha, eu quero a minha. Na live comigo, né? Ganha uma caneca. Agora, né, os nossos amigos aí estão no sorteio. Minha sobrinha aqui, minha companheira, está sempre aqui comigo aqui. Quem foi a ganhadora? Vai botar para sortear agora, pessoal. Vamos aí, ó. Vamos ver quem tá. Vamos lá, vamos torcer. Michele Quinan. Michele Quinan foi a ganhadora. Michele Quinan, vamos ver se dá para ver aí, pessoal. Ó, para ver, aqui não tem pegadinha, aqui não tem marmelada. Michele Quinan foi a sorteada de hoje aí. Michele, depois me chama lá no reservado, no direct, que eu vou fazer o maior prazer de entregar essa caneca, tirar uma foto com você, né? E vamos Parabéns, lá, irmão. Falta 2 minutos aí para acabar nossa live, porque querendo ou não, é 1 hora de live. O Instagram, ele corta, né? Quando dá 1 hora certa, ele corta. Então, Dejaí. Pessoal, se quiser fazer a última pergunta aí pro nosso amigo Dejaí, esse cara aí que é fera na economia, atua no mercado financeiro, moleque, eu posso falar pra você, eu sou teu fã. Para mim é uma satisfação enorme ouvir isso, né? Sargento Martins, a lenda viva na Polícia Militar, né? Creio que todo mundo que está assistindo aí conhece a história dele, né? Não é à toa. E pô, exemplo de policial militar, exemplo de cidadão também, né? Um amigo, irmão. E para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui trazendo um pouco de conhecimento, um pouco de ideias, poder contribuir com a sociedade. Ele sabe o quanto eu tenho afinco por isso e pode contar comigo, né? A ideia aqui é sempre poder estar ajudando. Pessoal, agradeço aí a todos que puderam participar, a todos que gostaram da live, né? Quem sabe em outro momento aí nós podemos participar novamente de uma outra live, né? Mas a ideia é isso, vamos seguir confiante, vamos seguir firme, acreditando que em breve, sim, eu acredito que coisas boas virão para o nosso país. Só basta que a gente continue firme, cobrando os nossos representantes, sabendo tomar as decisões certas nas horas das eleições. É isso aí, pessoal. Então, tamo junto. Né, DG? Agradecer a Papai do Céu, né? Obrigado pela nossa vida, gente, pessoal. Estamos com saúde, que nós estamos vendo aí, né? Vários amigos aí, vários, né, companheiros aí internados em momento crítico, né? Vários companheiros aí perdendo as vidas por causa desse maldito vírus. Falar com vocês aí ontem, o Cabo Maia teve alta, graças a Deus, Papai do Céu, conseguiu cobrar para suas famílias. Aquilo pra gente, né, foi uma glória. Hoje, infelizmente,